Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o Mutirão Direito a Ter Pai 2023. Quem veio conversar com a gente é a defensora pública, doutora Juliana Florindo Carvalho, que vai contar pra gente que mutirão é esse. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital. E o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Doutora Juliana, que prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda, aqui é o Painel Livre. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Agradeço o convite, o espaço para a gente estar aqui conversando, né, sobre o mutirão, sobre a defensoria. Então, agradeço muito o convite. Então, vamos começar, antes de a gente falar do mutirão, vamos falar um pouquinho da defensoria pública. Fala um pouquinho da defensoria em Diamantina. É coisa nova, né? Com certeza, a defensoria pública, ela abriu a unidade aqui na Diamantina, né, não só na cidade, mas na comarca de Diamantina, no começo deste ano. Então, é um serviço recente e que, por vezes, gera dúvida, né? O que é defensoria, o que faz defensoria. Então, para a gente deixar de forma clara o que é a defensoria pública, a gente precisa entender que a defensoria pública ela é uma instituição, e aqui a gente está falando de uma instituição estadual, autônoma, que tem como principal objetivo garantir o acesso à justiça das pessoas necessitadas. E quando eu dou esse conceito enxuto, a gente precisa destrinchar para compreender melhor, né, o que a gente faz, o que é a defensoria pública. O primeiro ponto, que quando a gente fala que a defensoria pública ela visa garantir o acesso à justiça, a gente precisa entender que o acesso à justiça é muito mais amplo do que apenas o acesso ao judiciário. Então, a defensoria pública, claro, a gente vai trabalhar com demanda, com processo, chegar ali no Poder Judiciário, ao juíza para pedir ali os direitos das pessoas que necessitam, mas para além do processo, para além do judiciário, a defensoria pública também tem atuação que a gente fala extrajudicial. O mutirão está dentro desse trabalho extrajudicial, mas para além disso, a defensoria pública também vai trabalhar ali com a própria questão das políticas públicas, dialogar com o poder público, a própria orientação dos direitos, que é um instrumento fundamental, porque a gente tem uma Constituição, a gente tem uma gama de direitos enorme, mas de nada a gente ter essa gama de direitos se a gente não conhece os nossos direitos para poder pedir e exigir o que é nosso por direito. Então, a Defensoria Pública ela vai ter essa atuação judicial, extrajudicial. Por isso que a Defensoria Pública ela é entendida como um agente de transformação social. E o outro ponto que a gente precisa esclarecer, quando a gente fala que a gente garante o acesso à justiça dos necessitados, quem seriam esses necessitados? E quando a gente vem de uma sociedade capitalista, né, o primeiro ponto, quando a gente fala necessitado, a gente pensa, pessoa que não tem dinheiro. E, de fato, a Defensoria Pública tem como público, né, essas pessoas que não têm condição de pagar um advogado. Muitas vezes falam, defensor é aquele que vai defender a pessoa que não consegue pagar advogado. Por vezes mas a defensoria está muito além disso, né? Além das pessoas necessitadas economicamente falando, a gente também atua por todas aquelas pessoas que por algum ponto, alguma questão, têm alguma dificuldade de acessar a justiça, seja por o próprio critério econômico, a questão social, né, a questão de idade, por vários fatores tem essa dificuldade de acessar a justiça. Então, criança e adolescente vai ser o público da Defensoria Pública, mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, pessoas privadas de liberdade, idosos. Então, a gente tem uma gama de público para atender, né, e garantir esse real acesso à justiça. Onde está funcionando a Defensoria Pública? A Defensoria Pública hoje, a gente abriu nossa unidade recentemente, né? A gente está aqui na rua Avenida Silvio Felício dos Santos, número 1020, sala 2. Então, a gente está aqui atendendo de portas abertas para todas aquelas pessoas que necessitarem, né? Para poder ter ali seus direitos resguardados. Bom, eu quero falar um pouquinho mais, mas vamos destrinchar um pouquinho aí esse mutirão, direito a ter pai.
2023. É a 11ª edição, né? Sim, com certeza. Fala um pouquinho desse mutirão. O mutirão ele é uma campanha que vem sendo desenvolvido pela Defensoria ao longo desses anos, pela importância que traz, né, pela amplitude de pessoas que a gente consegue ali abranger com esse mutirão. Então, esse ano, 2023, a gente vai ter o mutirão, primeira vez aqui em Diamantina, agora com a unidade, né? E quando falo em Diamantina, reforço que não apenas a cidade de Diamantina, mas toda a comarca de Diamantina que pode participar desse mutirão. Esse mutirão em específico, ele tem como lema paternidade consciente, um pai presente muda, transforma o futuro. Então, para além dos serviços tradicionais de exame de DNA, que é comum nesse mutirão Direito a Ter Pai, a gente vai prestar vários outros serviços que estão relacionados à própria paternidade responsável, para poder incentivar esses pais a serem ali presentes, até ali o direito à paternidade ativo e efetivo. Então, além do exame de DNA, a gente vai trabalhar com reconhecimento espontâneo de paternidade, reconhecimento espontâneo de maternidade. E é importante destacar que quando eu falo de reconhecimento de paternidade, a gente não está falando somente do vínculo biológico, mas também do vínculo afetivo. Então, a gente também vai trabalhar com a filiação afetiva. E além desses reconhecimentos espontâneos, a gente também pode trabalhar com todos os direitos que estão ali relacionados com a paternidade. Então, pensão alimentícia, uma revisional de alimentos, uma ação de guarda, a própria questão da convivência, a investigação de paternidade, caso ali não seja possível um acordo, né, e fazer esse reconhecimento espontâneo. Então, a gente vai trabalhar com todos esses serviços. Vai ser no dia 20 de outubro, o mutirão. Importante destacar que as inscrições elas estão abertas até o dia 6 de outubro. Então, se você tem interesse, procure a Defensoria Pública até o dia 6 de outubro para fazer sua inscrição e participar, para que no dia 20 a gente tenha ali a ampla participação, né, da população que envolve toda essa comarca de Diamantina. Quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas que querem, né, um reconhecimento de paternidade, por exemplo? Eu acho que o principal desafio está próprio relacionado aos direitos de família, né? Porque quando a gente fala de direito de família, não é algo objetivo, preto no branco, a gente está falando de pessoas que normalmente, né, tem um afeto ou teve um relacionamento, então a gente também está falando de questão emocional e psicológica, né? Então, por vezes, há essa dificuldade, né, em ter o reconhecimento de paternidade, porque aquele relacionamento não deu certo e por conta disso as pessoas se afastam, o pai e a mãe que deveriam assumir ali a responsabilidade, né, por essas questões emocionais, acabam que não assumem, né, esses deveres e acaba criando esses conflitos, e a gente precisa trabalhar tudo isso durante o atendimento, durante uma conciliação, para poder conscientizar, trazer ali a responsabilidade de cada um, para que ao final, né, a pessoa tenha ali o direito da paternidade efetivo, tenha ali a paternidade ativa, a paternidade responsável. Você disse que o mutirão vai ser no dia 20, mas as inscrições até o dia 6 de outubro, né? Isso. Quem é que pode participar desse mutirão? Como eu falei, a Defensoria Pública ela tem esse público de vulneráveis, de necessitados. Então, toda pessoa necessitada que precisar, não tiver o pai registrado ali na certidão de nascimento, e aí diga-se que não só apenas crianças e adolescentes, mas também pessoas adultas que não têm o pai registrado, né, ou a mãe registrada, podem procurar a Defensoria para participar desse mutirão. E, eventualmente, né, tiver alguma ali discussão relacionada também à pensão alimentícia, guarda, convivência, como a gente ampliou os serviços desse mutirão, também poderá procurar a Defensoria Pública, né, vir até o dia 6, na Defensoria Pública, na Avenida Silvio Felício dos Santos, 1020, do meio-dia às 5 da tarde, para poder fazer a inscrição. E aí é importante destacar que quando a pessoa vier para fazer a inscrição, já venha com seus documentos pessoais, comprovante de endereço, o comprovante de renda, e já trazer ali, indicando a pessoa que vai ser ali reconhecida, né, também o telefone, o nome completo, se tiver a qualificação, para que a gente possa entrar em contato com essa pessoa e fazer o convite para ela participar do mutirão, para fazer o exame de DNA ou para participar ali da conciliação. Nisso tem processo de investigação também? Também. Nesse mutirão, a gente também vai trabalhar com a investigação de paternidade, que são exatamente nessas situações em que não foi possível o acordo, que aquela pessoa indicada não quis comparecer à defensoria, não quis ali
registrar o filho, né? Então, nesses casos que não foi possível resolver de forma extrajudicial, a gente ingressa com a ação de investigação de paternidade para poder ali tentar resolver judicialmente e ter a paternidade registrada. Você já chegou a participar de outros mutirões? Esse é o primeiro? Aqui em Minas Gerais é a primeira vez que eu estou participando, né? Anteriormente, a Defensoria de Minas Gerais, eu era defensora da Bahia, então eu já participei lá da Defensoria da Bahia, de mutirões, mas em Minas Gerais, assim como em Diamantina, é a primeira vez, então duplamente especial para mim, né? Tanto pela importância do evento, quanto por ser o primeiro que vou participar. Eu estou te perguntando porque eu fico imaginando a reação das pessoas, né? Quando a mulher vai lá, ela leva o filho, fala, você vai conhecer o seu pai, como é que é esse relacionamento? Deve ser algo muito emocionante, né? Assim, é muito emocionante, né? E uma responsabilidade muito grande para a gente também, porque a gente não quer somente, vai registrar, pronto, está no papel, acabou. Não, é justamente trabalhar com essa paternidade responsável, que é o lema do mutirão esse ano, né? Para que esse pai seja presente, né? Que para além de uma pensão alimentícia, ajudar financeiramente, esteja ali, né, no desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, daquela pessoa, para que aquela pessoa o tenha como referência paterna, né, e tenha ali de forma ativa, né, esse papel de pai, que pai é aquele que cuida, né, só aquele que dá a luz, né, vem ao mundo e tudo mais, é aquele que assume o papel, né, que está ali presente e o tem como pai mesmo. E hoje a gente tem um conceito muito amplo, né, de família, né? A família antigamente era família matriarcal ou patriarcal, né? Nem matriarcal, era patriarcal mesmo. Sim. Hoje você tem as monoparentais, né? Anaparental, então você tem vários modelos de família, né? Com certeza, a gente vem, né, de uma sociedade machista, né, extremamente conservadora. Então, antigamente, o modelo familiar ele era totalmente engessado, né? A pessoa necessariamente tinha que casar, os filhos, para serem reconhecidos como tal, tinha que vir daquele relacionamento, tinha que ter um vínculo, né, biológico também. Então, evoluiu muito nesse sentido, né? Hoje a gente tem vários modelos familiares, né? E todos esses que você citou, também tem as famílias homoafetivas, né? Então, hoje a gente tem vários modelos familiares e até é importante destacar que hoje, inclusive, se reconhece a multiparentalidade. Então, aquela pessoa que tem um pai e uma mãe biológico, mas pela própria dinâmica da vida, uma outra pessoa também assume esse papel, a gente pode falar de um pai e de uma mãe afetiva. Então, essa pessoa, pais, né? Sim, essa pessoa pode ali ter os dois pais na sua certidão de nascimento. Então, hoje, com toda essa evolução, a gente tem esse novo arranjo familiar. Inclusive, a gente também pode trabalhar no mutirão, né? A paternidade e maternidade socioafetiva. Bom, estamos conversando com a doutora Juliana Florindo Carvalho, a defensora pública. Estamos falando sobre o mutirão Direito a Ter Pai 2023. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.